Bom, boa tarde a todos. Hoje, dia 28 de setembro de 2025, e estamos aqui, hoje reunidos para apresentar a nossa 241ª reunião dominical de estudo da filosofia Rosa Cruz da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E como todos os domingos, a gente está aqui nesse mesmo horário para nós trazermos aqui algumas das terminologias Rosa Cruzes e sempre utilizando o texto que a gente está apresentando aqui, que no caso é o capítulo 14, Análise Oculta do Gênese, a Queda do Homem. E esta é a obra, sempre tirando da obra básica de Max Heidel, Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje com a oração Rosa Cruz, para que nós possamos criar aqui um ambiente espiritualizado, tá? Na apresentação de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Análise oculta do Gênesis, a queda do homem. Ainda sobre a análise do Gênesis, podemos juntar mais algumas palavras sobre a queda, a base do cristianismo popular. Se não tivesse havido queda, não haveria necessidade de plano de salvação. Quando, em meados da época lemúrica, se efetuou a separação dos sexos, no qual trabalharam Jeová e seus anjos, o ego começou a agir ligeiramente em seu corpo denso, criando órgãos internos. Naquele tempo, o ser humano não tinha plena consciência de vigília, tal como possui hoje, mas com a metade da força sexual construiu o cérebro para expressão do pensamento na forma já indicada. Estava mais desperto no mundo espiritual do que no físico. Mal podia ver seu corpo e era inconsciente do ato de propagação. A afirmação da Bíblia de que Jeová adormeceu o ser humano nesse ato é correta. Não havia nem dor, nem perturbação alguma relacionada com o parto. Sua obscura consciência do ambiente não o inteirava ao morrer da perda do corpo, nem ao renascer da entrada noutro corpo denso. Recorde-se, os espíritos lucíferos eram uma parte da humanidade do período lunar, os atrasados da onda de vida dos anjos. Eram demasiado avançados para tomarem um corpo denso físico, mas necessitando de um órgão interno para a aquisição de conhecimento, podiam trabalhar por meio de um cérebro físico, coisa fora do poder dos anjos ou de Jeová. Esses espíritos entraram na coluna espinhal e no cérebro e falaram à mulher, cuja imaginação, conforme já se explicou, tinha sido despertada pelas práticas da raça lemúrica, sendo a consciência predominantemente interna, pictória, e porque tinham entrado em seu cérebro por meio da medula espinhal serpentina, a mulher viu aqueles espíritos como serpentes. No preparo da mulher estava incluído assistir e observar as perigosas lutas e feitos dos seres humanos que se exercitavam no desenvolvimento da vontade. Muito frequentemente, os corpos morriam nas lutas. A mulher surpreendia-se ao ver essas coisas tão raras e tinha obscura consciência de que algo estranho acontecia. Embora consciente dos espíritos que perdiam seus corpos, a imperfeita percepção do mundo físico não lhe dava poder
para revelar aos amigos que seus corpos físicos tinham sido destruídos. Os espíritos lucíferos resolveram o problema abrindo-lhe os olhos. Fizeram nasciente dos corpos o seu e o do homem e ensinaram-na como podiam conquistar a morte, criando corpos novos. A morte não poderia mais dominá-los, porque, como Jeová, teriam o poder de criar a vontade. Assim, Lúcifer abriu os olhos da mulher, e ela, vendo, ajudou o homem a abrir o seu. Dessa maneira, de forma real, se bem que obscura, começaram a conhecer ou a perceberem-se uns aos outros e, também, no mundo físico. Fizeram-se conscientes da morte e da dor, aprendendo a diferenciar o ser humano interno da roupagem que usava e renovava cada vez que era preciso dar um novo passo na evolução. O ser humano deixou de ser um autômato. Converteu-se num ser que podia pensar livremente à custa de sua imunidade à dor, às enfermidades e à morte. Interpretar o comer do fruto como um símbolo do ato gerador não é uma ideia absurda, como demonstra a declaração de Jeová, que não é um capricho, mas a declaração formal das consequências que adviriam do ato. Morreriam e a mulher teria seus filhos com dor e sofrimento. Jeová sabia que o ser humano, agora com a atenção fixada em sua roupagem física, perceberia a morte, e que, não tendo ainda sabedoria para refrear as paixões e regular a relação sexual pelas posições dos astros, o abuso da função produziria o parto com dor. Para comentadores da Bíblia, sempre tem sido um enigma relacionar o comer de uma fruta com o nascimento de uma criança. A solução é bem fácil quando se compreende que o comer a fruta simboliza o ato gerador, ato pelo qual o ser humano se converte em algo semelhante a Deus, conhece sua espécie e se capacita para gerar novos seres. Na última parte da época lemúrica, quando o ser humano se arrogou o direito de praticar sem peias o ato gerador, foi sua poderosa vontade que lhe permitiu realizá-lo, comendo da árvore do conhecimento, quando quisesse. Se capacitou para livremente criar um corpo novo, ao perder o antigo veículo. Geralmente, a morte é considerada algo temível. Se o ser humano também tivesse comido da árvore da vida, teria aprendido o segredo de vitalizar perpetuamente seu corpo, o que teria sido ainda pior. Nossos corpos atuais não são perfeitos, mas os desses tempos antiquíssimos eram excessivamente primitivos. Por isso foi bem fundada a medida quando as hierarquias criadoras impediram o ser humano de comer da árvore da vida, impedindo de renovar o corpo vital. Se eu tivesse conseguido, ter-se-ia feito imortal, mas não poderia mais progredir. A evolução do ego depende da evolução dos seus veículos. Se não pudesse obter novos e mais perfeitos veículos por meio de sucessivas mortes e renascimentos, ter-se-ia estagnado. É máxima oculta: quanto mais frequentemente morremos, melhor poderemos viver. Cada nascimento proporciona uma nova oportunidade. Como vimos, o ser humano obteve o conhecimento por via cerebral, com o concomitante egoísmo, à custa do poder de criar sozinho e a vontade livre à custa da dor e da morte. Quando aprender a empregar a inteligência para o bem da humanidade, adquirirá poder espiritual sobre a vida
e guiar-se-á por um conhecimento inato muito superior à atual consciência manifestada por via cerebral, tão superior a esta como a sua consciência de hoje é superior à consciência animal. A queda na geração foi necessária à construção do cérebro, que é um meio indireto de adquirir conhecimento. Será sucedido pelo contato direto com a sabedoria da natureza. Então, sem cooperação alguma, o ser humano poderá utilizar esta sabedoria na geração de novos corpos. A laringe falará novamente a palavra perdida, ou fiat criador, outrora empregada pelos antigos lemurianos, sob a direção dos grandes instrutores, para criar vegetais e animais. Será um criador de verdade e não na forma relativa e convencional do presente. Empregando a palavra apropriada ou a fórmula mágica, poderá criar um corpo novo. Tudo que se manifestou durante a curva descendente da involução subsiste até alcançar o ponto correspondente do arco ascendente da evolução. Os atuais órgãos de geração degeneraram e atrofiar-se-ão. Os órgãos femininos foram os primeiros a existir como unidade separada. De acordo com a lei que diz que o primeiro será o último, serão os órgãos femininos os últimos a se atrofiar. Os órgãos masculinos começaram a se diferenciar depois e, já agora, começam a se separar do corpo. O diagrama 13 ilustrará esse ponto. Hoje nós vamos ter três terminologias que nós vamos tirar desse, que aparece nesse texto que acabamos de ler, tá? E que será o estudo de hoje para nós. O primeiro termo foi tirado o que foi a queda do homem para a Rosa Cruz. O segundo, quem são os espíritos lucíferos? Terceiro, qual a significância esotérica com S de comer o fruto neste contexto que acabamos de ler. Tá? Vamos pegar então a nossa primeira terminologia. Mas antes, só queria colocar aqui que qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar, sabe? Se quiser complementar também, fiquem à vontade. A queda do homem, sobre o qual tanto se escreveu e tão pouco também se compreendeu, ela é explicada de uma forma muito clara e racional no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Este evento da queda do homem, ele está mencionado aí no conceito que nós falamos, e sabemos que este acontecimento ocorreu durante a última parte da época lemúrica. Mas, se a gente for olhar pela ótica Rosa Cruz, quando encontramos na nossa literatura o tão conhecido casal chamado Adão e Eva, nós devemos sempre recordar que essa combinação é uma maneira de se expressar metaforicamente. E aqui é descrito como tendo sido o casal que experimentou a queda. Mas, aqui para nós, estudantes Rosa Cruz, eles estão representando a humanidade da época lemúrica, lá do período terrestre, que é esse período que nós estamos. Portanto, estamos falando de toda a onda de vida humana. Podemos entender, então, que Adão significa humanidade, e nós, como humanidade, precisaríamos, nessa época, na época lemúrica, ser equipados com algo mais, algo
que fosse necessário para promover o nosso desenvolvimento evolutivo. E esse algo foi a queda. Então, nós podemos dizer que a queda é apenas um estado temporário em que vemos através de um espelho obscuro, mas que em breve contemplaremos, tá? Novamente, face a face, o Deus interior e exterior, que só pode ser percebido pelos puros de coração. Aprendemos também pelos ensinamentos que a queda do homem, ela marcou o fim da época lemúrica, onde os cataclismos vulcânicos destruíram a maior parte do continente lemuriano e que em seu lugar surgiu o continente Atlântico, onde hoje fica o Oceano Atlântico. Para que a gente possa entender esse processo sobre a queda do homem, que eu acho que é um tema bastante complicado, bastante difícil para nós, principalmente para quem está começando ainda, eu procurei dividir esse assunto em dois pontos, tá? Eu vou colocar aqui o que aconteceu antes da queda e a gente vai ver também o que aconteceu depois da queda. Então, antes da queda, nós, como espíritos virginais da onda de vida humana, nós estávamos, lá na época lemúrica, na seguinte situação. Nós vivíamos no Jardim do Éden, que é a região etérica do mundo físico. E lá, nós funcionávamos em um corpo vital, corpo este que não morria. Nesse período, nós éramos ingênuos e não possuíamos qualquer percepção, nem do mundo físico e muito menos do nosso corpo denso. Porque nesse tempo, a nossa consciência estava focada internamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós percebíamos as coisas físicas de maneira espiritual, tal como a percebemos toda vez que nós sonhamos. Momento em que tudo o que vemos está dentro de nós. Nesta época, nós éramos inconscientes da propagação, uma vez que a gestação ela decorria sem incômodo algum para as mulheres e o parto se realizava sem dor do nascimento, bem como nós não tínhamos também consciência da morte, tá? Nenhuma consciência dela. Tanto que o nascimento e a morte, elas não faziam parte da consciência dos lemurianos. Nesse tempo, nós contávamos com a ajuda externa das hierarquias criadoras que neutralizavam nossos corpos de desejos com o objetivo de despertar a vontade. Isto toda vez que nós renascíamos como homem. E por outro lado, despertaram em nós a imaginação toda vez que renascíamos como mulher. Ambos os métodos, eles tinham como objetivo nos fazer despertar para a consciência material. Veja que naquela época, alguns anjos, eles tinham a função de ser nossos anjos da guarda, porque eles regulavam a função procriadora. Como a gente pode observar em tudo que a gente colocou aqui, que esse processo de evolução que nós estávamos vivendo naquela época, nessa época lemúrica, era demasiadamente lento para nós como espíritos virginais da onda de vida humana. Mas existia uma maneira de adiantar esse processo, porque a gente era muito lento. E foi quando tivemos a ajuda dos espíritos lucíferos, que eram os anjos caídos do período lunar,
que precisavam de um cérebro para alcançar seu desenvolvimento evolutivo. Mas, uma vez que eles não tinham condição nenhuma de criar um cérebro, pois pertenciam à onda de vida dos anjos, mas eles viram com isso a oportunidade de conseguir o seu desenvolvimento por meio do ser humano, que tinha um cérebro. Esta é a parte do que aconteceu antes da queda. Então, se a gente for ver agora, para fazer uma comparação, o que aconteceu conosco, né? Qual foi a nossa posição, como foi que nós nos comportamos diante da queda. Então, após a queda, quando se diz que Adão e Eva, quando se fala, né, que Adão conheceu Eva, em verdade, a gente está começando a estabelecer aqui relacionamentos sexuais de modo independente e demasiadamente conhecendo o sexo oposto. Neste contato físico, nós fomos percebendo que muitas outras coisas físicas também ocorriam além da percepção do outro corpo pelo qual nos relacionávamos. Isto mostra que foram abertos os olhos de ambos, tanto do homem quanto da mulher, para a região química. E desta maneira, então, nós adiantamos todo o nosso processo. Adquirimos, então, a consciência de vigília na região química do mundo físico. Também perdemos a instrução de procriar apenas nas épocas propícias, como ocorria antes da queda. Perdemos também o ensino que era dado pelas hierarquias criadoras, que tinha por objetivo nos ajudar a focarmos a nossa consciência no mundo físico. E aí, quando nós tomamos a decisão de agarrar as rédeas da nossa evolução, isto fez com que abríssemos mão de toda ajuda divina, inclusive a ajuda das hierarquias criadoras, que neutralizava nossos corpos de desejo e que evitava que tivéssemos desejos desenfreados. E desse modo, então, nos tornamos conscientes da nossa personalidade, da nossa persona, e devido à força do nosso corpo de desejos em fazer tudo o que queríamos, o corpo de desejo entrou em cena e fez com que nossa vontade desenfreada ficasse mais proeminente do que a nossa vontade pouca desenvolvida enquanto nós egos. Lembra que tem uma grande diferença enquanto nós egos depois que a gente tem a persona, né? Personalidade. Está lá no conceito também. Mas, apesar da condição corajosa nossa de assumirmos as rédeas da evolução, nós estávamos sem qualquer preparo para tal. Estávamos diante de algo desconhecido, mas nós tínhamos a forte tendência de gastarmos indiscriminadamente a força criadora, que nos fez gerar desequilíbrios importantes na natureza. E as consequências dessas nossas ações, não levando em conta as leis de Deus, nos geraram dor. E foi por esta dor que fomos gradativamente perdendo nossa percepção espiritual e ganhando a nossa percepção material da região química do mundo físico, onde a separatividade e o egoísmo reinam de forma acelerada. A partir daí, por escolha nossa, nós conhecemos a fome, o frio e também a morte, que são fatores dessa região química aqui do mundo físico. Mas não apenas os fatores inerentes dessa região, mas também
os desequilíbrios emocionais gerados por nós, que fizeram com que houvesse doenças e corpos de morte. A perda da percepção etérica do nosso tão maravilhoso jardim do Éden nos fez acreditar que somos apenas um corpo denso e que não há vida após a morte. Só que, depois de nos afundarmos totalmente nossa consciência aqui, conquistando a região química do mundo físico, isso ainda lá na época Atlântica, nós deveríamos abandonar essa região e partir de volta ao Jardim do Éden, já que com toda a nossa experiência adquirida aqui. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda permanecem com os resquícios enraizados aqui, onde se direcionam todos os esforços para gratificar nossas paixões sensualistas. E a gente vê que muitos de nós ainda direcionaram aos sexos, outros de nós direcionaram aos negócios do mundo, com necessidade de atingir cargos, carreiras ou posição social, esquecendo a parte espiritual. De tanta besteira que nós fizemos, chegamos ao ponto de necessitarmos de doenças e enfermidade para que haja o despertar de nossa consciência de volta à consciência da espiritualidade. Isto é, não conseguimos nos livrar das preocupações deste mundo. Por isso estamos tão atrasados, pois já deveríamos estar hoje na Nova Jerusalém. Pergunto: qual é o caminho para deixarmos a região química do mundo físico? Devemos empreender todo o nosso esforço para interrompermos esse nosso corpo de morte aqui e iniciarmos o processo de volta, trilhando o caminho que permite tecermos o corpo-alma ou o dourado manto nupcial. Este é o corpo que não conhece a morte. Lembra que Cristo, na sua primeira vinda, como Cristo Jesus, em seus 3 anos de ministério aqui na Terra, ele nos deixou esse legado para seguirmos lá na sua primeira vinda. Hoje nós podemos até afirmar que um novo dilúvio está por vir. Mas não é aquele que não vai ser como aquele que aconteceu, que ocorreu lá no longínquo passado nosso, que foi pela condensação da atmosfera gasosa em água. O dilúvio que nós teremos é pela eterificação do ar que respiramos. A Nova Jerusalém está próxima. E, se não estivermos preparados para entrar e viver lá, o dilúvio nos consumirá novamente. Devemos procurar, o mais rápido possível, fazer as mudanças de nossos maus hábitos materiais que nos levam à morte, que produzem mais e mais sofrimento no mundo para aqueles objetivos espirituais que Cristo nos ensinou. Perguntas? Colocações? Eu posso fazer um comentário? Nossa, pode ir. Eu agradeço. A gente está estudando uma parte, para mim, ela é bem chamando bastante minha atenção ultimamente, né? Que é antes da queda e depois da queda e o fator queda. Então, o conceito Rosa Cruz, ele explica e temporiza os fatos que estão na Bíblia, né, teoricamente, e ele tenta dar uma satisfação lógica, né, intelectual, para que a gente não tenha dúvidas sobre o fato em si. Né? Então, eu vinha par e passo com a evolução,
com hierarquias criadoras, hierarquias que nos ajudavam, os anjos, e todos que nos ajudavam na humanidade. E a Ângela bem mencionou aí que era lento, e era devagar, era lento, a evolução o primeiro ponto que eu coloco é assim, era lento, mas era o plano divino. Era o que tinha para nós, para seguirmos, certo? Então, se a gente falar que isso está certo, não é dizer que está certo ou errado, mas é um ponto de que, quando eu coloco que o espírito Lucífero ele veio prestar um trabalho, ele era uma hierarquia atrasada, eram anjos atrasados. E a única maneira dele voltar a evoluir ou alcançar a evolução dele era prestar um serviço. Então, quando ele veio e nos ajudou, né, vamos colocar a palavra ajudou no sentido de abrir os nossos olhos, ele teoricamente nos deu a capacidade de enxergar o mundo físico, conscientemente. Esse é o lado, vamos dizer assim, positivo para a evolução. O negativo foi o estrago que ele fez na evolução. Nós estamos fazendo, até agora você está falando como voltar, né? Então, desde então é como voltar, como que a gente alcança a evolução de novo por si só. E a gente não está conseguindo desde a época atlântica, por exemplo, né? Então, assim, dois pontos que eu coloco, né? Primeiro a gente precisa, ou quem quiser, né? Não é uma obrigatoriedade, mas refletir no sentido de que em nenhum momento eu posso colocar ou pensar que a evolução estava errada. Senão eu estou falando que todo o plano divino está errado. Toda a manifestação desde a época de Saturno está errada. O auxílio do espírito Lucífero, ele foi positivo no sentido de evoluirmos mais rápido, mas a estrutura primitiva que nós tínhamos de corpos, de veículos, ela não era aderente para a gente conseguir seguir. Muitos, digo, dá para contar no dedo, né, que conseguiram, mas as outras, sei lá, bilhões de chispas não conseguiram, né? Então, assim, esse é o ponto que eu venho refletindo já há algum tempo, né? Isso foi bom ou ruim para a humanidade? Se fosse bom, no sentido de ajudar, eu não sei se teria que vir de novo, Cristo tinha que antecipar sua vinda, eu tinha que ter 7 escolas para voltar para caminhar na evolução, ensinar o ser humano, que na sua fragilidade em si, né, como ser humano, a única coisa que a gente começou a fazer é gerar corpos. Inconscientemente, não sabia nem o efeito disso, né? E aí depois a gente conheceu a dor, o sofrimento, doença, e o conceito explica isso muito bem pra gente, né? Então isso conforta o nosso intelecto, mas a gente precisa deixar o nosso coração também falar, né? No sentido de que concordar ou não com isso não é uma questão de aceitar ou não, né, o que você está aprendendo, mas em si refletir se realmente o trabalho em si é positivo ou não, né? Na minha percepção foi uma catástrofe geral, uma desgraça geral, a queda do homem. E não deixa de ser, né? Por mais que tenha um âmbito de evolução, mais acelerada, para poucos, né? Os seres atrasados, para voltar à sua esquema de evolução, das possibilidades é ele ajudar uma outra onda de vida. Nós vimos aqui até agora, nós tivemos 3 levas de seres atrasados que nos ajudaram, né? Então, os senhores de Mercúrio, os senhores de Vênus e os espíritos lucíferos, que nós conhecemos, né? Nós, seres humanos, estamos conhecendo. Os Mercúrio continua ajudando, né? Então, os três conjuntos de seres, os senhores de Mercúrio, os senhores de Vênus, os senhores e os espíritos lucíferos, os 3, eles ajudam. Agora, a decisão de como usar essa ajuda é nossa. Os 3, não só os espíritos lucíferos, os 3. Pelo livre-arbítrio. Por exemplo, os senhores de Mercúrio, eles nos ajudam a trabalhar com a mente. Só que da mesma maneira que ele ajuda a trabalhar com a mente, se nós pegarmos a ajuda deles e usar de maneira errada, a gente cristaliza e vai para o cone sombrio da lua. Certo? Aí você diz para mim assim, mas já teve seres humanos que usaram de maneira errada
a mente foram para o consumir da lua? Sim. Aí, como é que eu sei? Vai lá e vê. Mas se eu for lá e ver, eu não volto, azar é seu. Certo? Mas é a maneira de você comprovar que teve gente que usou errado, né? Os senhores de Vênus também a gente pode usar, né? Porque os senhores de Vênus, lembra, eles vieram para nos ajudar a entender a beleza das formas da região química. Pintura, escritura, arquitetura, não é assim? Uhum. E tem gente que usou errado. Como é que usou errado? Cultuando o nu. Né? Você cultua o nu e fala que é artístico, né? Ou coloca coloca uma banana e coloca lá uma fita crepe na banana e fala que aquilo lá custa não sei quantos milhões e tem gente que compra aquele negócio lá. Aquilo lá é Senhor de Vênus? Não. Tá. Mas o que é? É o ensinamento que o Senhor de Vênus deu pra gente, usado de maneira extremamente deturpada. Certo? Aí ninguém fala disso. Só fala dos queridos espíritos lucíferos. Né? Não Por quê? foram malfeitores. Né? Não, existe lá, inclusive existe um estudo, uma conferência de Max Handel, que é publicado em Senhor da Cruz, que é assim, espíritos lucíferos, benfeitores ou malfeitores? Os espíritos lucíferos foram benfeitores. Quem usou errado o que os espíritos lucíferos usou? Fomos nós. Fomos nós. Eles são benfeitores. Eles nos mostraram um caminho. Por exemplo, tem muitos irmãos e irmãs nossa que usaram esse caminho, bem utilizado. E saíram do outro lado e está tudo muito bem. Agora, a grande maioria caiu. E continua usando e abusando. Tanto é que o abuso é tão grande, gente, mas tão grande, que muita gente fala que fazer amor. Quando fazer amor é sexo, é gastar a força criadora. Entendeu? É tão assim, o negócio é tão grave que as pessoas falam que isso é amor. Não é verdade? Esse é o amor. E culpam os espíritos lucíferos. Ah, mas é por causa dele. Não, por causa da pessoa. A pessoa que usou. A diferença é que é o seguinte, a queda que acontece quando você usa mal os ensinamentos do Senhor Mercúrio e mal os ensinamentos do Senhor de Vênus, ele tem gradações, né? Tipo assim, a não ser que você seja tão nó cego que use os ensinamentos dos senhores de Mercúrio, cristalizando tanto que vai para o sombrio da Lua. Mas mesmo que você não use, muitas vezes você usa, por exemplo, o intelectualizado, o materialista, o ateu, o agnóstico, está tudo usando, né? As pessoas que chegam e falam assim, não, porque Sócrates, Platão, e fica lá naquele negócio lá das mitologias, não sei o que, está usando errado o que o senhor de Mercúrio orientou, né? Está usando errado, de maneira equivocada, né? Mas está lá e continua. Aí vem doença cristalizante, vem câncer, vem um monte de doença consultiva, até a pessoa chegar e deixar o coração mesmo endurecido, né? Mas está usando errado o senhor de Mercúrio, né? O senhor de Vênus é a mesma coisa. Agora, o problema dos espíritos lucíferos é que quando você usa errado, você está maculando uma força criadora sagrada do Espírito Santo, que está até pegando uma força divina e usando de maneira incorreta. Quando você erra em relação ao Senhor de Mercúrio e Senhor de Vênus, você não está usando a força divina. Você está usando o seu intelecto, no caso do Vênus, a questão do seu sentimento, né? Você está manipulando sentimentos das regiões inferiores do mundo do desejo, né? Paixão, você está aí falando que aquilo lá, né? Amor, é não sei o quê, né? Vai ciúmes, aquela brincadeira toda, certo? Então ali, agora, o Espírito Lucífero está usando a força do Espírito Santo indevidamente. Então, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Então, os espíritos lucíferos foram benfeitores. Ah, mas se os espíritos lucíferos não tivessem aparecido, ia acontecer a mesma coisa que está acontecendo. Ah, mas nós não tínhamos caído? Não tínhamos caído porque nós não tínhamos a oportunidade, a chance de usar a força criadora do Espírito Santo. Né? Como eu falei, muitos de nós usamos e não caímos. Quem caiu foi aquele que chegou e abusou, e continua abusando, e continua achando que não está abusando. Ou então que diz que eu faço isso porque os espíritos lucíferos foram sacanas, e eles quiseram fazer isso, a culpa é deles, não é minha. A culpa é sempre deles, é deles, não é minha. Eu sou assim porque os espíritos lucíferos me fizeram assim. Ô Edson, pode falar. Oi, estou entrando. Vou fazer uma pergunta para vocês.
Em João 3, acho que é 9, fala que aguardar a semente, né? Está muito bem escrito ali. Mas é astúcia, que eu já escutei de bastante pessoas dizendo que o simples fato de não desperdiçar a semente não quer dizer que você não pode ter o ato? Isso é astúcia, Carlos, ou não? Não. A astúcia é justamente o que a pessoa acabou de falar, entendeu? Porque na realidade é o seguinte, a força sexual criadora, ela deve ser usada para duas coisas. Só duas coisas. Ou para você garantir, vou falar de uma forma interessante. Ou para você garantir um ótimo corpo denso seu daqui a 1000 anos, certo? E que você faz isso através de seus filhos e filhas. Olha o que eu estou falando. Para você garantir o melhor corpo denso que você vai ter daqui a 1000 anos por meio dos seus filhos e suas filhas. Então você usa a força sexual criadora para gerar um filho e uma filha, etc e tal. Ou para você criar por meio da força do pensamento. Certo? Só isso. Tanto é que os gênios da humanidade, né? Vamos citar Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci, né? Que não mantinha relação sexual com ninguém, que não teve filhos, que não gostava de mulher e que por isso foi chamado de homossexual. Quando a gente sabe, por N outros exemplos, que quando você gasta sua força sexual para a criação por meio do pensamento, você tem uma disposição mínima de ato sexual, porque é a mesma força. Se eu uso muito para um lado, eu não tenho vontade de usar para o outro. Se eu uso muito para o outro, eu não tenho vontade de usar para aquele lado. Tanto é que os nossos irmãos e irmãs, que são diagnosticados como erótomanos, que é aqueles que gostam de sexo, tem até vício para isso, até doença, né? Tem uma consideração de doença, né? Psicologicamente falando, as pessoas são tratadas por isso, inclusive, né? Essas pessoas não conseguem, você conversar com elas não conseguem se aprofundar, elas são superficiais, elas gostam de fofoca, elas gostam de coisas supérfluas, elas gostam de superficialidade, elas gostam de dinheiro, porque dá muito prazer, etc e tal, mas elas não conseguem ler, inclusive, olha, esse livro aqui, esse livro é muito chato, nossa, ai, meu Deus do céu. Agora você dá uma revista de fofoca, nossa, devora a revista de fofoca em menos de 2, 3 minutos. O que é isso? É superficialidade, porque como tem pouca força sexual criadora para se dedicar ao pensamento, então ela fica na superfície, ela não consegue, porque ela gasta muito na força sexual para baixo, né? Para o sexo, entendeu? Então a questão de guardar a semente está nessa relação. Eu guardo a semente para usá-la, ou para, se eu estou na roda de nascimentos e mortes, para garantir que daqui a 1000 anos eu vou ter um corpo melhor, eu faço isso através dos meus filhos e minhas filhas, né? Ou eu gasto para pensar e pensar. E pensar tem muita coisa boa para pensar. Tem muita coisa. Essa que nós estamos falando agora dos espíritos lucíferos é um material maravilhoso para pensar. O Alan acabou de falar isso aqui, né? Negócio que fica na cabeça da gente. Aí você pega, lê uma coisa, não sei o quê. Aí você escuta de alguém, aí você tal, né? E você vai chegando às suas conclusões. Isso aí gasta muita força sexual criadora. Entendeu? Então, aí vem uma posição minha, pessoal. Isso é uma posição minha, tá? Não é da Rosa Cruz, não. É minha, tá? Se você é uma pessoa que gosta muito de sexo, então é sinal que você está pensando muito pouco. Certo? Sinal que você está gastando muito pouco sua força sexual para pensar. Porque você está gastando muito sexo. E gastar sexo não é só fazer relação sexual, não, tá? É masturbação também. É ficar pensando, ficar olhando figuras, e se é homem, ver as mulheradas peladas, pelada nem tanto, né? Hoje em dia pelada é fácil, né? Ver vamos dizer, a chance de, né? A oportunidade de, ou se você é mulher, ficar, né? Quero casar com um cara saradão, bonitão, e quando vê um homem meio assim, ai, estou com calor, ai, isso aqui, isso é gastar a força sexual criadora também é. Né? O Max Engel fala isso. O estrago do seu pensamento, do seu desejo, é muito maior do que o estrago do seu ato. Isso está lá no conceito. Né? Beleza, Edson? Carlos, mas só um. Opa, beleza. Só um ponto, né? Eu acho que a gente tem um privilégio, né? Lá, indo por uma era de aquário agora, né?
de saber tudo isso, né? Pela Rosa Cruz. Isso ajuda muito a gente a ter esse discernimento, vamos falar assim. Mas quando a gente volta para a época lemúrica, o que eu estou querendo dizer, né? Qual que era a gente não tinha, acho que, nenhum preparo para isso. Foi quando foi, teoricamente, a ajuda, teoricamente, o serviço prestado pelos espíritos lucíferos, entendeu? Então, hoje, se você comparar, claro, hoje, quem está numa escola, né, preparatória, pode ter esse privilégio, né? Quando é que a gente adquiriu a mente? Atlântica. Quando adquiriu a mente? Na primeira parte da... Segunda parte da época Atlântica. Finalzinho da primeira. Quando é que houve a separação do sexo? Foi na época lemúrica. Na época lemúrica. Quando apareceu os espíritos lucíferos? Ele apareceu na época da lemúrica. Depois? Depois na... Então, olha, coloca cronologicamente falando. Houve a separação do sexo para nós criarmos o cérebro e a laringe, a fim de acomodar a mente que a gente... ia receber. Que a grande maioria recebeu na segunda parte da época Atlântica. Os avançados, já na época lemúrica, receberam na época lemúrica, lembra disso? Quem eram esses avançados? Os irmãos maiores. Não. Eram os seres cujo exemplo são irmãos maiores. Não são só irmãos maiores. Não, sim, mas no caso de um Senão exemplo, a gente fecha um grupinho, né? São seres que nós temos hoje como exemplo os irmãos maiores. Não é os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, os irmãos maiores, que são muito maiores, muito mais quantidade do que só os 12 irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Senão, um dia falaram isso pra mim, eu falei, então são só 12 só? Não, pelo amor de Deus. Não. Entendeu? Então, são esses seres, eles receberam o germe da mente lá na época lemúrica. O povão, incluído nós, na segunda parte da época Atlântica. Então, quando os espíritos do Cristo chegaram, nós já funcionávamos aqui como homem e como mulher. A gente já estava na roda de nascimentos e mortes, lembram disso? Mas sem a mente. Só que acontecia o seguinte, nós, entre aspas, raciocinávamos com quem? A gente usava o que para raciocinar? No caso, a vontade do homem, a imaginação, mas a gente usava quando a gente estava vendo a consciência pictórica, né? Veja bem. Hoje, vamos pegar o animal. O animal hoje. O animal. Dirigido pelos anjos. O animal. Hoje o animal. Muitas coisas você chega à conclusão de que ele está... Nossa, o animal pensa, né? Parece que ele pensa, né? Mas ele não pensa. Só que é o seguinte, o animal, ele lembra disso? A onda de vida que vem depois, ela está no estágio acima daquela onda de vida quando passou por aquele estágio. Lembra disso? Então, quando a gente estava nesse estado, a gente estava com uma consciência muito menor que o animal hoje. Sim, exatamente. Mas então, o animal hoje, ele tem uma prerrogativa que nós não tínhamos lá, que é a prerrogativa de livre-arbítrio. Hoje ele já tem livre-arbítrio? Sabe por quê? Ele tem. Não, sabe por quê? Ele ainda era conduzido pelo espírito. Veja bem, nós tem. Os animais evoluídos, gato, cachorro, cavalo, elefante, os 4, estão muito próximos de individualização, eles fazem coisas que são até melhores do que o espírito grupo identificou. Porque se não fosse, não teria animal prodígio. Certo. O que é o animal prodígio? É aquele que já aprendeu tudo que tinha que aprender como animal. Ele está pronto para nascer como ser humano. Mas inclusive o livre-arbítrio? Então, esses daí tem. Porque se eles não tivessem, eles não avançavam. Veja bem, se você não tem o livre-arbítrio, você é totalmente orientado, dependente. Se você não é dependente, você não consegue ser individualizado. Se você é dependente, você não consegue alcançar a individualização. Não é verdade? Então, se esses 4 seres que eu falei para vocês estão conseguindo alcançar a individualização, né? É sinal que eles, entre aspas, pensam. Eles usam o que para pensar? Eles não têm a mente. Não. Desculpa. Qual o veículo que eles usam para pensar? Pensar entre aspas, tá? Eles têm um instinto, né? Não, qual o veículo? Qual o corpo? Que corpo que eles usam para, entre aspas, pensar? Corpo de desejo? Exatamente. Corpo de desejos. Gente, tem muitos irmãos e irmãs nossas que fazem coisas que quando você olha, você fala assim, essa coisa foi típica de corpo dele, não foi de mente. Ele não usou a mente, porque se usasse a mente, freava. A mente não é para frear o corpo de desejo? Sim. Se você tira a mente, você freia o corpo de desejo? Não, você vai embora. Não é verdade?
Então tem certas coisas que as pessoas, né, quando você olha, não é possível, ele usou a mente. E não usou mesmo, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso tirar minha mente de lado e usar o corpo de desejo. Depois eu aguento o tranco, mas eu uso. Normalmente, é uma desgraça, mas eu uso. Concorda? Eu posso usar o desejo, o meu corpo de desejo, para me orientar. Estou voltando tudo isso, porque lá, naquela entre o sexo e a mente, quem usava para, entre aspas, pensar no sentido de decidir o que fazer, de ir para cá e para lá e tal, era o nosso corpo de desejos, que era extremamente forte. Lembra? Ele era tão forte nessa questão de decisão, que quando a gente ganhou o germe da mente, a gente grudou o corpo de desejo da mente. Aí você fala assim, ué, mas eu já tinha livre-arbítrio antes da mente? Não era só a região inferior? Oi? Só não era a região inferior? Então, só a região inferior. Os 3 regiões inferiores no desejo? Então, por isso que dava aquela desgraça toda. Né? Nós não tínhamos a gente trabalhava com material das regiões superiores do mundo do desejo, quando a gente estava do outro lado criando formas. Sim. Dando nomes e criando formas das coisas físicas. Mas quando estava renascido aqui, era uma pauleira, era só regiões inferiores. Então ela usava isso para decidir inclusive eu ficar aqui. Quando eu decidia, na época lemúrica, pô, tem um negócio aqui, eu pulo para lá, eu pulo para cá, não sei o que, etc e tal. Quando eu estava lá naquela brincadeira lá de espetar o outro lá, um espetava o outro, etc e tal, era tudo desejo inferior, concorda? Não tinha como ser superior. Fugindo lá da catástrofe. Sim, mas eu usava. Então, mas eu usava para discernir. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, quem não conseguiu ter a mente na época lemúrica, logicamente que caiu. Porque decidiu o seguinte, espera aí, eu estou usando desejos inferiores. Então, desejo inferior, o que eu quero? Quero tudo para mim, não quero nada para o outro. Então, se você está me oferecendo uma coisa que vai ser bom para mim, que foi assim, que foi a tentação foi uma coisa que, né? Tipo assim, olha, se você fizer isso, você se livra de todo esse negócio aí. Opa, eu quero. Entenderam o que eu estou falando? Né? Então, o fato de não ter a mente não nos isenta da culpa. Porque nós usávamos o corpo de desejos para, entre aspas, pensar. Como nós fazemos hoje. Veja bem, só para terminar. Veja bem que interessante. Olha só que vou falar uma coisa para vocês que é interessante, muito interessante. A pessoa está com muitos problemas. Ela não consegue resolver. Ela enche a cara. Quando ela enche a cara, o que ela está dizendo para ela quando enche a cara? O que ela está dizendo para ela? Alguém resolve para mim. Não quero usar a mente. Eu quero usar o corpo de desejos inferior. É isso que você está dizendo. Porque a hora que eu uso o corpo de desejos inferior, eu esqueço de tudo, né? Eu bebo para esquecer dos meus problemas, não é assim que tá? E realmente esquece, porque o cara... E faz as besteiras. Ele depois nem sabe, então. Mas ele faz isso, entendeu? Então hoje nós fazemos isso. A gente nunca faz uma coisa, mesmo porque é impossível, não vou usar a mente, porque eu quero usar a parte superior do corpo de desejo. Eu não faço isso. Toda vez que eu tiro a mente, eu uso o inferior. E eu estou falando de bebida alcoólica, a mesma coisa de droga. Muita gente se droga por isso. Eles chamam de forma consciente. Ficou uma dúvida aqui. Vou ser malvada com os espíritos, com os lucíferos. Eles eram anjos, mas o anjo é uma categoria muito mais elevada que a nossa. Quando eles fizeram o que fizeram, eles tinham consciência de que nosso momento ali era propício para acontecer tudo aquilo que aconteceu, ou não? Não, de jeito nenhum. Ele vem para Esse é o Não. Olha, os anjos lucíferos são bons. Porque todos os anjos são bons. Não existe anjo mau. Só tem a novela do anjo mau, certo? Não existe anjo mau. Todos os anjos são bons. Todos os anjos nasceram com a sabedoria. Como é que pode um ser nascer com a sabedoria ser mau? Fala para mim. Não é. Não tem como. O problema é que eles atrasaram na evolução, como nós estamos atrasados. A gente fica cutucando eles lá, mas nós estamos atrasados também. Porque ela está na região etérica já. Para você ter um arcanjo Cristo que desceu aqui para fazer o que fez, meu Deus do céu, gente. É muito atraso nosso. A gente, eu não tem, na história dos anjos, não teve ninguém que desceu lá de cima para encarnar no meio dos anjos para salvar os anjos. Isso é verdade. Concorda comigo? Não tem essa história de que deve descer lá um outro ser lá do tal para falar, ô anjo, sai, vamos ver. Não teve. Teve um grupinho chamado de Lucíferos, pequeno, dentro da quantidade de anjos, que se atrasou e que prestou um serviço para a gente, sugerindo, sugestão. Tanto é que muita gente não caiu.
Foi sugestão. Agora, nós, por livre-arbítrio, usando nosso corpo de desejos para conseguir tudo que a gente queria, a gente chegou e enfiou o pé na jaca. Ô Carlos, nesse momento nós usamos a mente ou não, o desejo? Nós não tínhamos a mente. E o pior, Alan, quando a gente adquiriu o germe da mente, ao invés de eu chegar e olhar assim, opa, agora eu tenho um freador do corpo de desejos. O que eu fiz? Eu peguei a mente, escravizei a mente pelo corpo de desejos e justifiquei. Até hoje eu justifico o gasto da força sexual usando a mente. Mas veja bem, eu fiz isso aí porque aquela mulher que me tentou, foi ela que fica passando na minha frente, não é assim? Ou o homem, né? Eu fiz assim porque foi esse homem, ele que fica me dando coisa, ou seja, a vizinha, entendeu? Então, até hoje eu uso a mente, ao invés de usar a mente para frear o corpo de desejo, muitas vezes eu uso a mente para justificar o gasto da força sexual criadora. Foi o médico que falou que é saudável. Isso, não, porque a sexóloga ela disse que eu tenho que manter relação sexual uma vez por dia, porque isso me dá energia, isso me dá não sei o quê. Eu sou esportista e toda vez que eu mantenho uma relação sexual 1 hora antes, nossa, eu jogo bem pra caramba. Não é isso. O que tem de exemplo. Então. Bom, mais alguma pergunta? Esse assunto é bem polêmico. Imagina. Toda vez que a gente fala. Viu? Mas vocês estão falando de coisas empíricas, né? Não é real. Não mais. Posso finalizar? Posso também fazer uma perguntinha que eu não entendi? Pode, lógico. Monique, essa parte que disse que iremos construir um corpo denso melhor através dos nossos filhos, é isso? Não entendi muito bem essa parte. Então, isso é interessante, né? Porque, veja bem, olha lá na Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, a genealogia de Jesus. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus conseguiu nascer com o corpo que ele nasceu como Jesus, porque os antecedentes deles, inclusive Salomão, né, fez parte de uma cadeia genealógica, certo? Eu vou falar genealógica, uma genealógica que foi ajudando ele a construir esse corpo denso. A mesma coisa, é o que o Max Sendel fala, né? O Max Sendel fala isso no conceito, né? Que quando você vai, daqui a 1000 anos, então se você teve um filho, seu filho vai ter outro filho, que vai ter uma filha, que vai ter outro filho, vai casar com fulano, vai casar com ciclano, blá, 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 blá. Chega lá na frente, lá, o próximo corpo seu, ele tem muita coisa do corpo dessa linha genealógica, inclusive desse corpo seu denso hoje. Isso com todos nós, sem exceção, tá? Sem exceção, né? Por isso que fala que os pecados dos pais caem sobre os filhos, né? Quando, por exemplo, quando os pais têm uma criança, um filho ou uma filha, produto de uma orgia sexual, ou até de um filho ou de uma filha que é renegada pela mãe e pelo pai, do tipo assim, né? Eu não quero ter, ou tem, depois larga, etc e tal. É isso que o Max está dizendo, os pecados dos pais vão cair sobre os filhos, porque lá na frente, aquele corpo seu denso vai trazer o resgate dessa sua falha para ser pago lá na frente. Mas tem a nosso mérito também, né? Eu cultivar bons hábitos aqui, tanto físico quanto espiritual, os meus aprendizados vão me ajudar na descida do terceiro céu a ter melhores condições de construção e de material. A Regiane está perguntando, a pergunta da Regiane é o seguinte: eu não tenho filho e nem filha, estou ferrado. Não. E não é só herança, porque senão é cômodo. Veja bem, não está ferrado, porque na encarnação anterior, ou na anterior da anterior, a pessoa teve um filho, uma filha. Entendeu? Então essa escala é ininterrupta. O fato de você não ter filho e filha ou filha nessa encarnação foi uma escolha sua de panorama de vida para você poder ter todas as condições de aprender as lições que você escolheu. E as lições que você escolheu adveio do ponto não ter filho nem filha. Simplesmente assim, não tem... Gente, não tem braço nenhum pecado nem nada. Mas eu estou dizendo o seguinte: o filho e a filha que veio da última sua encarnação onde você teve, é essa que vai trazer a próximo corpo lá na frente. Entendeu? Também não tem aquela questão, Carlos? Sim. Obrigado. Não tem também aquela questão de que
não estou falando de nós aqui, mas de seres que já estão num ponto tão altamente elevado que ele não precisa mais dessa questão de sexo. Não, isso eu estou falando para quem está... E, consequentemente, não vai ter filhos. Não, veja bem, isso eu estou falando para quem está na roda de nascimentos e mortes. Que são pessoas que estão de adepto para baixo. Os adeptos, os irmãos maiores, não precisam mais disso, mas os irmãos leigos, irmã leiga para baixo, precisa. Max Endel precisa disso. Augusta Fossa-Henga precisa disso. E são irmãos leigos, irmãs leigas. Mas a minha colocação, vou tentar ser bem rápida, ela teve mais a ver com assim, ó, para não dizer assim, tudo eu dependo da árvore genealógica, então eu fico numa posição confortável. O que eu quero dizer assim, a roda de o nosso panorama, a nossa teia do destino com quem a gente vai nascer, enfim, também faz parte dos hábitos e das ações que nós desenvolvemos aqui. Então, eu vou nascer... Eu entendi, Salô. Não, é assim. Eu só não quero que fique a impressão de que é assim, tudo é da árvore genealógica, então não preciso fazer nada porque vão me dar. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte, está no conceito que eu vou falar agora. 99,9999% do corpo denso que eu tenho, advém de material da minha mamãe e do meu papai. Perfeito, mas você teve o Não. O corpo denso, a mente e o corpo denso, eu não dependo de papai e mamãe. Tá bom. Corpo desejos e a mente depende do que eu fiz na última vida. Tá bom. Corpo desejos e mente. Corpo desejos e mente é o ego, sou eu. Por isso que as pessoas, quando chegam e olham a pessoa, falam assim, nossa, você tem a cara da sua mãe, mas você é totalmente diferente da sua mãe. Diferente em quê? Desejos e mente. Mesmo sendo xerox fisicamente. Então, nós temos uma dificuldade ainda, é o que o Max ainda coloca lá. Quando você cuida da parte espiritual, né? Então você avança no caminho, você tem uma margem de originalidade que você pode dar ao seu corpo denso e, portanto, ao seu corpo vital, porque o corpo vital é cópia do corpo denso, certo? Você tem uma margem, né? Mas quando você não cuida da parte espiritual, o seu corpo denso, ele é uma composição quase exata dos dois. Agora, do papai e da mamãe, que é do vovô e da vovó, que é do bisavô e da bisavó, que é do tataravô e da tataravó e assim por diante. Então, nós estamos presos a essa parte na região química do mundo físico, certo? Então, nosso corpo denso tem esse probleminha de ter, certo? De ter esse tipo de enrosco, entendeu? Agora, o corpo desejos e mente não. Então, o que eu estou falando aqui é do corpo denso. E obviamente do corpo vital. Se eu estou falando do corpo vital, eu estou falando dos éteres. Se eu estou falando dos éteres, eu estou falando da quantidade de éter químico e de vida em relação ao luminoso refletor. Se eu estou falando do luminoso refletor, eu estou falando do quê? De corpo-alma. Então não adianta, a gente está amarrado. Então, qual é a saída aqui? Cuidar bem da parte espiritual. É a única saída que tem. Porque se você cuidar bem da parte espiritual, esses 99,999% pode virar 99,99 ou 99,9. Ou talvez 99,8. Ou 99,8. Entendeu? Mas não é 100. Entendeu? Então, essa dependência de ser 100 que é um problema. Por que é um problema? Daqui a 1000 anos. Porque eu vou depender dos meus filhos que deveriam... Exatamente. Entendeu? Tá certo. Bom, só para a gente fechar o assunto da queda do homem, eu fiz aqui um resuminho, tá? A desobediência às leis de Deus, que é a separação, tá? Resumindo, o que foi a queda do homem. A separação foi a separação entre as hierarquias criadoras e o ser humano, que rompeu a comunhão perfeita que existia entre elas e a humanidade, levando à necessidade de redenção. Tentados pela serpente, que escolhemos desobedecer os mandamento divino, a lei, utilizando o ato criador à vontade para gratificar os sentidos, abrindo assim o caminho para o pecado original. A entrada do pecado no mundo, ele marca a desobediência de Adão e Eva
que introduziu o pecado na humanidade, causando a separação entre o ser humano e a perda da graça original. A perda da inocência nos fez conscientes do bem e do mal, experimentando a vergonha e a culpa. A entrada da morte que a Bíblia afirma, tanto física quanto espiritual, é uma consequência do pecado. E a queda, ela marcou o início da morte para a humanidade. Passamos ao segundo termo, que agora aqui a gente vai falar um pouco, então, quem são os espíritos lucíferos. Mas ficou todo mundo bem esclarecido aí, Não tinha alguém que ia falar? Acho que foi Acho ela que que antes ela da falou. Monique, não foi? Não, eu já esclareceu muito bem. Muito obrigada. Era o Edson. Eu perguntei uma ilação, eu poderia dizer então que tanto a vontade quanto a imaginação foram decaídas, agora você tem que ser sublimada pela pureza, que é igual à santidade? Na realidade, não é sublimada pela pureza e santidade, é usar a força sexual criadora como se deve usar. A consequência do uso da força sexual criadora como se deve usar, a consequência disso é que gera a pureza e a santidade. É uma consequência. Se você buscar a pureza e a santidade e não usando a força sexual criadora como deve usar, você nunca vai ser puro e nunca vai ser santo. Entendeu? Então, Não, sim, mas através da imaginação e da vontade elevada, que se pode traduzir como santidade, de uma forma esotérica com X na Bíblia, é o caminho. não, o caminho não é. O caminho não é vontade, o caminho é ato, obra e ação. Porque mais puro, né? Vontade todo mundo tem. Vontade de não gastar a força sexual, todo mundo tem. Agora, chega na hora do ato, da obra ou da ação é que a gente falha. Entendeu? Então, a vontade tem que ter mais do que a vontade. Você tem que ter a vontade e aplicar a vontade na sua vida. O que é aplicar a vontade na sua vida? Você tem que identificar onde estão as suas tentações para gastar a força sexual criadora. Cada um de nós aqui tem as nossas tentações. Todo mundo sabe quais são as tentações de cada um. E não precisa falar isso para ninguém, entendeu? Não é para ficar falando para os outros. Né? E você tem que trabalhar justamente nessas tentações para não cair nelas. Porque se cair nelas, não adianta a vontade e imaginação. Não adianta. Aliás, a imaginação, se não for muito bem utilizada, ela aproveita e acelera. Ele acelera você a cair. Como o Max Endel fala. O Max Endel fala. A imaginação, que na verdade é um pensamento e um desejo, é pior do que o ato. São Paulo fala isso, é melhor casar do que se abrasar. Ele fala isso, entendeu? Então, a gente tem que ter bem ciência disso. É ato, obra e ação. Eu tenho que mostrar que eu sou candidato a ser puro e santo através de ato, obra e ação minha. Certo? E aí eu uso a retrospecção para tentar resgatar aquilo que eu não consegui. Né? Que é o perdão dos pecados. Mas eu tenho que insistir nesse sentido, entendeu? Né? E normalmente os reveses da vida, as circunstâncias que você está, a situação que se encontra, gera muitas vezes situações extremamente difíceis. Muito difíceis. Não é fácil não, viu gente? Não é fácil. Mas é possível. E a gente sabe o caminho. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue, mas trilha o caminho. Tenta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, vai embora, vai tropicando. Vai tropicando, mas vai, exatamente. O que não pode é falar, não, é difícil, não vou, desisto, deixa pra vida que vem, meu Deus, vou voltar pra gandaia que é muito melhor. Tem muita gente que pensa assim e que sai assim. E o interessante não, o bom é que a gente tem exemplo na humanidade que mostrou esse caminho que é possível. Sim. Isso é só a gente se espelhar nisso. Exatamente. Quer dizer, só espelhar não, né? Mas é uma forma que a gente tem de poder buscar. Mas você pode falar, um dia eu falei assim, um cara falou pra mim assim, então é bom mesmo ter filhos, porque aí eu consigo ser iniciado. Eu falei assim, Johann Sebastian Bach teve 9 filhos e foi iniciado. Como é que você explica isso pra mim? É verdade, eu não sabia disso. Então, vai estudar. Bom, continuando então, vamos continuar aqui. Quem são os espíritos lucíferos?
Nós podemos encontrar em alguma literatura falando sobre essa classe de seres, no singular. Porém, os espíritos lucíferos são uma classe de seres no plural. E eles são pertencentes à onda de vida dos anjos do período lunar, que se rebelaram e foram os atrasados dessa onda de vida, conhecido como anjos caídos. E, por serem atrasados de sua onda de vida dos anjos, eles não puderam adquirir experiências seguindo o esquema de evolução da onda de vida angélica, uma vez que eles se encontravam no meio do caminho, entre o ser humano, que tem um cérebro, e os anjos, que não necessitam de cérebro. Mas mesmo assim, lá no período lunar, eles estavam muito além da grande massa que atualmente constitui os mais avançados da nossa onda de vida humana. Esses espíritos lucíferos só não desenvolveram tanto como os anjos, que era a humanidade pioneira do período lunar, porque eles estavam, eles estão muito mais avançados do que a nossa atual humanidade. E nesse período, nós estávamos, por assim dizer, em uma situação muito séria. Pois o único caminho que puderam encontrar para se expressarem e adquirir conhecimento evolutivo era por meio de um órgão interno, já que eles não podiam e nem sabiam como funcionar em um corpo denso, pois eles eram anjos. Então, a saída foi foi de usar o cérebro físico do ser humano e trabalhar por meio dele. Com isto, eles encontraram a válvula de escape para se fazerem compreender e desenvolver por meio de nós, que éramos dotados de um cérebro. Algo que estava fora do poder dos anjos ou de Jeová. E isto só foi possível, pois na última parte da época lemúrica, nós, enquanto espíritos virginais da onda de vida humana, não podíamos ver o mundo físico, tal como o vemos atualmente, pois estávamos inconscientes deste mundo exterior. Para nós, egos, o mundo do desejo era muito mais real, pois tinha a consciência do sono com os sonhos do período lunar, uma consciência pictórica interna. E, diante desta situação, que nos encontrávamos lá na época lemúrica, os espíritos lucíferos não encontraram nenhuma dificuldade em se manifestarem a essa nossa consciência interna. E assim nos ajudaram a nos voltarmos para a forma exterior, ou seja, para a região química. Note bem que os espíritos lucíferos não conhecem a região química, pois, como anjos, o mais inferior entre as densidades que conseguiram atingir foi a região etérica. Com isso, eles nos ensinaram como podíamos deixar de ser simplesmente o escravo dos poderes exteriores e como poderíamos nos converter em nosso próprio dono e senhor, parecendo-nos aos deuses, isto é, conhecendo o bem e o mal. Então, nos fizeram compreender que não devíamos ter apreensão quanto à morte do corpo, já que possuíamos a capacidade de formar novos corpos a qualquer hora, sem necessidade da intervenção dos anjos. Mas é claro que todas essas coisas, os espíritos lucíferos nos ensinaram com um único propósito, que é
fazer com que dirigíssemos a nossa consciência ao exterior, para fora. E dessa maneira, eles podiam aproveitar e adquirir conhecimento à medida que nós também íamos adquirindo conhecimento. Veja que os espíritos lucíferos atingiram seu objetivo inicial, que era abrir os nossos olhos, a fim de que pudéssemos nos concentrar na região química do mundo físico. Com isso, nos tornamos cientes dos corpos, tanto do nosso como dos demais ao nosso redor, e nos ensinaram como podíamos conquistar a morte, criando novos corpos. E depois disso, a morte não poderia mais nos atrapalhar, uma vez que Jeová teria o poder de criar a vontade. Mas, antes que fôssemos iluminados pelos espíritos lucíferos, nós não conhecíamos as enfermidades, nem a dor, nem a morte. Só que agora, com essas experiências, o resultado se tornou para nós em dor e sofrimento, que é o emprego ignorante da faculdade propagadora, bem como do abuso da gratificação dos sentidos da função sexual, que tem por única finalidade a perpetuação das espécies e não a gratificação dos desejos sensuais, seja qual for o prisma pelo qual se examine a questão em si. Se continuássemos sendo um autômato guiado por Deus, não teríamos conhecido até hoje nem a enfermidade, nem a dor, nem a morte. Mas também não teríamos obtido a consciência cerebral e a inestimável bênção da emancipação das influências e direção alheias proporcionadas pelos espíritos lucíferos, os dadores da luz. E com isso, iniciamos a evolução de nossos poderes espirituais, que um dia vai nos permitir construir corpos com tanta sabedoria como os anjos, e também como de outros seres que nos guiaram antes de exercitar a nossa vontade. Os espíritos lucíferos, eles abriram o entendimento para este mundo e nos ensinaram a empregar a obscura visão para obter conhecimento do mundo físico, o qual estavam eles destinados a conquistar. Veja bem o que a Angela falou. Olha o que a Angela falou aí. Eles alcançaram o objetivo, né, para voltar à onda de vida angélica. Qual era o objetivo deles? Fazer com que uma onda de vida chamada humana se voltasse para a região química do mundo físico, que era o objetivo do esquema de evolução da onda de vida humana, e no qual a onda de vida humana não queria. Lembra disso? Nós não queríamos se voltar para a região química do mundo físico. Nós estávamos confortáveis, tanto que a gente chama de Jardim do Éden. Não é? Então, eles alcançaram o objetivo. Paraíso. Não, só que é o seguinte, aqueles seres humanos que viram nessa uma oportunidade e não abusaram da força sexual criadora, alcançaram. O que era abusar da força sexual criadora nesse momento? Naquele momento lá, o que vocês acham que era abusar da força sexual criadora? Naquele momento. Vamos lá, isso aí está na nossa memória supraconsciente, está fácil. Está fácil. Gerar corpos, né? Então, gerar corpos aonde? Na região química, mas não no momento certo. Né? Isso, exatamente. Então, o abusar da força sexual criadora naquele tempo não era o prazer de fazer sexual, prazer de abusar da força sexual pelo prazer físico. Era justamente o que o Alan falou. Gerar corpos densos sem considerar as posições astrológicas de latitude, longitude e horário. E local, né? Latitude, longitude, local e o horário presencial. Lembra que é assim que a gente fazia na época? Os anjos levavam a gente lá para um lado, né?
e pá, para o outro lado, e pá, para o outro lado e pá. Toda hora tinha geração de corpos, porque o gasto de corpo deles era muito grande, então a geração lá sempre tinha gente, era um trânsito danado de latitude e longitude para tudo quanto é lado, né? Entendeu? Então, aquelas pessoas que ouviram, falaram assim, olha que barato, toda vez que eu tenho ato sexual para gerar um corpo, numa latitude e longitude, em um horário bom, né? Horário bom, eu tenho contato direto com a região química do mundo físico. Legal, certo? Pô, esses daí não caíram, eles não caíram. Eles agradeceram muito os espíritos lucíferos, porque eles tiveram a conquista da região química do mundo físico pela primeira vez, justamente no ato sexual, obedecendo a latitude, longitude e horário, certo? Carlos, mas esse conhecimento era dos anjos. Não, eles não tinham. Não, os anjos não têm. Os anjos, a Ângela acabou de falar aí, os anjos não sabem o que é região química. Os anjos não sabem fazer o ato sexual. Os anjos, eles não conseguem ensinar pra gente como é que a gente faz um relacionamento sexual. Eles não sabem. Não sabem, eles não sabem. Entendeu? Eles dizem o seguinte, ó, se você fizer isto, eu sei que você vai ter acesso a uma região que eu não tenho. Essa foi a sacada. É uma região que eu não sei, eu não conheço, mas eu sei que é por aí. Entendeu? Como é que você sabe por aí? Porque o anjo é sábio. O anjo tem sabedoria. Os anjos sabiam o momento de Isso, exato. Mas eles nunca contataram a região quinta do físico. Anjo não encarna em corpo denso porque o anjo só sabe falar corpo vital. Cara, eles sabiam coisas do plano físico que eles nunca puderam viver ou praticar. Sábio. Então, o que é o sábio? O sábio é um ser que conhece muito mais coisas, inclusive de coisas que ele nunca foi. Isso é o sábio. Nunca viveu, mas ele sabe. Né? Ele conhece, porque ele é um sábio, ele tem um acesso à área. Por exemplo, se nós, pobre coitado aqui, tem acesso à memória da natureza no espírito de vida, você acha que os anjos não têm? Não. Direto. Entendeu? Então eles sabem, só que eles não vivenciam. Uma coisa é saber, outra coisa é vivenciar. É a mesma coisa, você fala, nossa senhora, olha, Paris é lindo, é maravilhoso Paris, é fantástico. Você já foi em Paris? Não. Não. Então como você sabe que é lindo? Eles são Porque eu vi na internet, mas agora você vai lá e vivencie lá dentro. É lindo, mas tem esse problema, tem aquele problema, tem não sei o que. Não é assim que acontece com nós, com a gente, quando a gente vai num lugar? Isso é o interesse deles. Exato. E eles não podiam. Carlos, Oi. Boa noite. Só uma pergunta para Francimar. Eles fizeram isso, sem permissão? Assim? Não, nada. Que eu estou falando, né? Ô, Francimar, se não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai, que Deus o permita, você acha que eles fizeram isso sem permissão? Pelo conhecimento que eles tinham. Eles fizeram porque é o seguinte, ó, como a gente falou aqui, os seres atrasados de uma onda de vida pode ajudar a uma outra onda de vida desde que haja permissão. Quem é que permite isso? Quem que permite isso? No caso dos anjos, o regente dos anjos. Quem é o regente dos anjos? Jeová. No caso de Mercúrio, o regente do Senhor de Mercúrio. Quem é o regente do Senhor de Mercúrio? Não sei. Certo? Mas tem um regente. Quem é esse regente? É o ser que já alcançou o estágio de... né? Blá, 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 né? Certo? Igual Cristo em relação aos arcanjos, concorda? Igual o Pai em relação aos senhores da mente. Sim. Sempre tem o que já alcançou, né? Nós não temos quem alcançou, então a gente vai atrás do Cristo, porque não tem um ser humano que alcançou. O dia que tiver, pode ter certeza que vai tudo atrás dele, certo? Mas enquanto não tem, é o Cristo que nos ajuda. Então, os espíritos lucíferos, lógico que tiveram autorização de Jeová para fazer isso. Sim. Ó, o que está falando aqui é importante, tiveram autorização de Jeová. Para chegar e falar assim, ó, mostre para aquela cambada lá que eles têm que descer para a região química, porque eu já estou cansado de mostrar e eles não vão, certo? Não é assim? Mais ou menos assim, né? E o espírito falou, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou tentar, certo? Aí depois voltou e falou, deu ruim. Mas, veja bem, o objetivo, a gente acaba de falar, o objetivo foi alcançado. Abrir os olhos, abrir os olhos. Agora, o que fez depois... O resto foi a gente que é culpado. A mesma coisa com os animais. Por que você acha que existem animais atrasados?
em vez dos adiantados? Porque também deu ruim para os animais em algum ponto lá, que nós não conhecemos, que é o esquema de vida, de evolução dos animais. Por que deu errado para os vegetais? Por que tem vegetais atrasados? Porque em algum momento deu ruim também para os vegetais, em algum ponto lá atrás, que veio atrasado. Sempre é assim. Se você olhar os nossos irmãos menores, animais, vegetais, os únicos que não são atrasados são os minerais, porque não tem como atrasar. Então, como começou agora, ele recebe os atrasados, mas ele não se atrasa. Teve oportunidade. Mas os anjos também. Mas teve. Então você está falando também que teve arcanjos caídos? Sei lá, não sei. Não sei, nós não sabemos disso, porque não tivemos contato com isso. Nosso contato, inclusive nós temos contato com os Lucíferos porque eles nos ajudaram. Se eles tivessem ajudado a gente, tivessem ajudado os nossos irmãos lá de Júpiter, de Saturno, de Urano, nós nunca íamos conhecer os espíritos Lucíferos, né? Porque eles não, entendeu? Então, mas esse modo de você servir para voltar à onda de vida é coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. E nós temos isso, nós estamos fazendo isso agora. Como é que nós estamos fazendo isso agora? Os antropóides. Não. Os animais sim, mas... Não. Como é que Cristo falou para ele sair desse buraco? Servindo quem? Os animais. Mais do que os animais. Quem a gente tem que servir? Lembra do lava-pés? Lembra do lava-pés? Lembra do lava-pés? Lava-pés. Estudem lava-pés. A significância esotérica de lava-pés está no nosso site, inclusive se vocês quiserem ver. É o que nós... também faz, né? É da Corneline. É o que nós estamos fazendo, prestando serviço para os menos. Os menos. Só que os menos não é os senhores, não são os animais, porque os animais estão muito bem servidos pelos arcanjos. Mas nós prestamos serviço para os animais. Concorda que a gente presta serviço para os animais? Lógico que presta. Concorda? Todo mundo concorda que a gente ajuda muito os espíritos do grupo. Os vegetais também. Mas a ajudamos. nossa missão é com os minerais, né? A nossa missão é com Estamos prestando serviço para os minerais também. Mas a cadeia nossa é uma cadeia linda de prestação de serviço. Porque a gente presta serviço para os nossos irmãos e irmãs, menos, vamos dizer, menos esforçados que nós, né? Então, através da humildade, da generosidade, da bondade, da paciência, da calma, blá, 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 certo? Né? E prestamos serviço para outras áreas de vida. Então, nós estamos usando a mesma estrutura. Prestamos serviço para os menos, para poder avançar para frente. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Só que no nosso caso, teve que vir um Cristo aqui para chacoalhar a gente, para falar, é assim que sai. Né? Foi, nesse sentido, foi isso que aconteceu. Né? Mas olha, não era a função dos espíritos lucíferos fazerem isso. Os espíritos lucíferos, a única função deles é a seguinte, faz esse pessoal se voltar para a região química. Aí, fizemos, então tchau. Beleza, voltaram lá. Tanto é que os anjos, os espíritos lucíferos estão alcançando a evolução dos anjos, sabia disso? Sim. Estão alcançando os anjos. Os anjos, estão voltando dos anjos, voltando dos anjos. Porque eles alcançaram. Mas ainda tem serviço a fazer. Lógico que tem. Enquanto tiver irmão e irmã gastando a força sexual como não se deve, os lucíferos estão em cima. Entendeu? Porque é parte do trabalho deles. Entendeu? Como é que os espíritos lucíferos evoluem? Tem um problema grave aí que a gente tem que corrigir, tá? Porque as pessoas falam assim, os espíritos lucíferos evoluem toda vez que você tem um desejo inferior. Já ouviu falar nisso, não? Inferior. Toda vez que você tem desejo de paixão, de briga, de rã, de sangue, não sei o quê, o espírito lucífero evolui. Não é que ele evolui, ele tem que trabalhar mais ainda. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem sim esse viés. Por isso que fala que é aquele anjinho, o diabinho lá de cá, e o anjinho bonzinho lá de cá. De cá, o diabinho aqui, é os espíritos. Isso aí, mais uma vez, é astúcia atlante. É a gente dizendo, para dizer o seguinte, eu errei porque o espírito lucífero me tentou. Eu errei porque é esse anjinho aqui, capetinho aqui, que fica mexendo no meu saco. Então é ele que é culpado, não sou eu, é ele que é culpado. Então, de novo, astúcia atlante. Eles não evoluem por isso. Eles evoluem com a nossa decisão de, sim, focar na região química, conquistar essa região química, que nós fizemos na segunda fase da época Atlante, né? E depois imbicar para a região etérica. Aí eles falam assim, beleza, consegui. Eu trouxe esses caras da região etérica inconsciente, eles foram para a região química conscientemente, eu estou vendo de novo eles na região etérica. Aquela mesma pessoa que eu joguei para baixo, ele está aqui em cima, parabéns para você. Agora, as pessoas que estão aqui embaixo falam, e aí, vocês não vão chegar aqui onde eu estou?
Entendeu? É povo cabeçudo. Muito bem colocado. Gente, Vou falar uma proposta aqui. Você volta, tá? Você parou, volta nesse slide no próximo domingo, no outro domingo. Pode ser? Não, domingo que vem ela não vem, né? Tá? Domingo que vem sou eu. Aí no outro domingo você volta desse slide aí, ó. Bom, pessoal, hoje então a gente está terminando aqui apenas o primeiro termo, que foi a queda do homem para a Rosa Cruz, tá? E a gente termina os outros temas na próxima reunião, próxima. Então terminamos então mais essa reunião, nos concentrando agora para absorvermos a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E as rosas floresçam em vossa cruz.